Olá, aluno do curso de licenciatura em matemática, sou o professor Zaldir. Nós vamos trabalhar aqui exercício para a disciplina de noções de geometria analítica. Né? Aqui, o conteúdo da aula 1, que é a parte inicial lá de distância entre pontos, que mais? Verificar se os pontos formam triângulos, né? Então bem o início do conteúdo. Então aqui tem um exercício, né, que diz que ele deu os 3 pontos, A, B, C, né, e pede para verificar se esse triângulo ele é isósceles, pede para determinar o perímetro, né, que é a soma dos lados, da medida dos lados do triângulo, né, e determinar aqui a distância do ponto A e B. Tá? Então, o que eu vou precisar aqui são as coordenadas do ponto, vou pôr aqui num cantinho, né, para precisar toda hora, né, o ponto A tem coordenadas, ó, sempre, né, x, depois y, né, então 1 e 2, né. B, o B é 7 com 4. E o ponto C, que como ele pega a origem, né, para x, e o y pega o ponto, a coordenada 5, né. Então, 0 com 5. Então, agora eu vou apagar por causa do nosso espaço aqui. Então, a primeira pergunta, o que eu preciso saber aqui para determinar a distância não, para verificar se o triângulo é isósceles ou não, tá? Então, primeiro eu preciso determinar as distâncias desses pontos, ó. Eu vou precisar calcular aqui a distância de A até B, calcular a distância de A para C e a distância de B para C, tá? Então, aqui a ordem dos pontos não importa, se eu colocar BA, CA, CB não tem problema, tá? O que importa é que tem os dois pontos, ó. Então, tem que calcular essas distâncias, daí, com isso, eu já vou poder afirmar se é ou não isósceles. Posso já calcular com essas informações que eu posso calcular aqui o perímetro e também vou ter já a distância de A e B. Vou resolver as 3 perguntas, 3 itens aqui uma vez só. Aqui. Então, o ponto C, né, é 0 com 5. Né? Então, vou começar aqui pela distância do ponto A para B. Ó, tá? Vamos só colocar aqui o ponto A tem coordenada 1 e 2 e o ponto B coordenadas 7 com 4. Então, você vai subtrair a ordem, né, geralmente pega do maior para o menor, então vamos pegar aqui o 7, 7, né? Lembrando, né, que a fórmula da distância entre 2 pontos, ó, é x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa é a fórmula da distância entre 2 pontos. Aí o ponto A aqui tem coordenada x1, y1, o ponto B coordenada x2, y2. Então, eu vou subtrair aqui o 7 menos 1, que é o x ao quadrado, mais 4 menos 2 ao quadrado. E aqui eu vou ter, então, 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, aqui dá 36 mais 4, né? Então, calculei aqui a primeira distância, né, que é 40, né? Agora, calcular a distância dos pontos. É A para C. Então, o A tem coordenadas 1 e 2, o B tem... B não, agora é C, né? O C é 0 e 5. Então,
Calculando aqui a distância, eu vou ter o x0 com menos 1, ou menos 1 e 0, tanto faz. Mais 5 menos o 2. Ó. Daí agora eu vou subtrair, aqui vai dar menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 9, né? 9 não, 1, né? E o 3 ao quadrado que dá 9. Ó. Daí 1 mais 9 eu tenho raiz de 10. Né? Então, lembrando, né, também que aqui dentro, no final, depois que você calcula as potências, né, você não pode ter valores negativos aqui dentro da raiz, né, porque ele já está levando ao quadrado. Né? E por último, eu tenho que calcular aqui a distância do ponto B para C. Ó. Então, aqui você vai subtrair os pontos. O ponto B tem coordenadas 7 com 4 e o ponto C 0 com 5. Então, aqui 0 menos 7. Eu fiz 0 menos o 7, né, ao quadrado, mais agora o x, ó, 5 menos o 4. X não, o y, né? Então, eu fiz 0 menos 7, 5 menos 4. Né? Também ao quadrado. Né? Então, aqui vai ficar menos 7 ao quadrado, mais, aqui vai dar 1, né? Ao quadrado. Menos 7 vai dar 49, mais 1 vai dar raiz de 50. Então, então agora eu já posso fazer a classificação desses pontos. Então, para ser isósceles, ele teria que ter 2 lados iguais. Né? Esses aqui são as medidas dos lados. Né? Nenhum deles é igual, então não pode ser isósceles. Ou ele é escaleno, né? No caso aqui vai ser escaleno, porque nenhum deles são iguais, né? Mas ele pode ser também retângulo, isso nós vamos verificar. Ó. Se eu quisesse verificar que eles são retângulos, né? O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que pegar o lado maior, que vai ser a hipotenusa, e elevar ao quadrado os catetos também. Ó. Então aqui o lado maior é 50, então você pegar lá raiz de 50 ao quadrado, mais os outros dois, ó. Raiz de 10, mais raiz de 40. Ó. Então, aqui você vai cortar, simplificar, né? Aqui é 10. Deu certinho, né? Então, esse triângulo, além de ser um triângulo escaleno, né, de lados diferentes, ele também é um triângulo retângulo. Né? Isso é importante. Que mais nós vamos precisar responder? Então, a primeira pergunta já está respondida. Então, a primeira, lá pelo item, né, a resposta, ele é escaleno, né? E também eu posso dizer que ele é retângulo, triângulo retângulo. O item 2, ele pede o perímetro. O perímetro. Então, o perímetro, o que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados. Ó. Então, eu vou só somar ali, ó, raiz de 40, mais raiz de 10, mais raiz de 50. Né? Então, aqui, talvez dê para simplificar, né? Mas, a princípio, fica assim. Se você quiser apenas um número, você tem que calcular as raízes, né? Usar uma calculadora, calcular todas as raízes e fazer a soma, né? Desses valores. Né? E depois ele pede a distância de AB. Ó. Esse aqui vai responder o item 3. Ó. A distância de AB é raiz de 40, né? Que dá 6 e uns quebradinhos. Né? Raiz de
de 36 é 6, né? Então, a raiz de 40 é 6, entre 6 e 7, né? Tá, que mais que eu queria mostrar aqui? E só para finalizar, né? Só vou reforçar aqui esses valores que nós encontramos aqui no gráfico, né? Você tinha o gráfico lá, aqui é Y, né? Aqui você tem o X, aqui você tinha o 1, aqui você tinha 7, né? Aqui você tinha, acho que era 2, né? Isso, 2. E aqui 5, né? 4. Então você tinha o ponto aqui 1 e 2, que é o ponto A, né? Aqui o ponto C. E aqui o 4 e 7, ó. Você tem o ponto B, ó. Daí ele forma esse triângulo, né? Esse triângulo, que é um triângulo retângulo aqui em A, né? Por que ele é retângulo em A? Porque o BC é a raiz de 50, né? Essa aqui é a raiz de 50, ó. O AB deu raiz de 40, ó. E o AC, ó, deu raiz de 10, tá? Então, essas raízes são as medidas dos lados dos triângulos. Eu poderia usar uma unidade aqui, podia utilizar centímetro, né, milímetro, né, uma unidade de medida, tá? Então, esse é o primeiro exercício para a disciplina de noções de geometria analítica para o curso de licenciatura em matemática. A todos os alunos, bons estudos.